Nós vamos conversar a partir de agora com o deputado estadual eleito pelo PL, Marcos Oliveira, que vai conversar conosco a partir de agora. Marcos Vinícius Lima de Oliveira nasceu no município de Itabaiana, é advogado e vereador em Itabaiana em 2016 e 2020. Não é? Bom dia, Marcos. Bom dia, Jário. Bom dia a todos que fazem a cultura. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu já estive aqui em outras oportunidades no programa da tarde, mas com o senhor é a primeira vez e eu fico muito agradecido. E tenho certeza que estou à disposição para responder livremente a todas as perguntas, né, da sua distinta audiência e do seu programa, para que as pessoas possam saber um pouquinho quem seja Marcos Oliveira e saber também quais são os nossos projetos e as nossas propostas e o que nos trouxe até aqui, que eu acho que é o que interessa uma grande parte do povo sergipano e aquilo que a gente tem para fazer na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano. Jário. Quantos mandatos de vereador em Itabaiana? 2 mandatos. Eu fui eleito em 2016, primeira vez, com 1.194 votos para vereador. Era no outro sistema eleitoral, né, o sistema proporcional, onde era permitidas coligações. E a gente, numa coligação de 7 partidos pequenos, a gente conseguiu, né, ser o primeiro colocado com 1.194 votos e elegeu também outro com 802. E aí, né, me tornei líder do prefeito Valmir Francisquinho na Câmara. Passei 4 anos defendendo a gestão, defendendo a cidade, trazendo as mudanças que Itabaiana precisava, pagamento de servidor em dia, né, obras de qualidade de vida do nosso povo, saneamento básico, asfalto, né, que Itabaiana tem uma usina de asfalto própria, a criação de diversas creches, são 4 creches para 120 crianças em tempo integrais, reforma das escolas, ou seja, Itabaiana tem 54 escolas, Valmir reformou 48. Então, assim, é uma quantidade de obra que a gente participava, enquanto vereador, líder do prefeito e dessa discussão política de defesa, né, de uma liderança popular que nascia em Itabaiana, né, do trabalho, que a gente sempre disse isso, Valmir é fruto do trabalho. E a gente foi para a reeleição, 2020, né, 2020 eu fui para a reeleição do vereador, já por outro partido, Democratas, né, e obtive quase que o dobro de votos da primeira, 2.130 votos, né, e me tornei vereador. E me tornando vereador novamente, fui escolhido presidente da Câmara Municipal de Itabaiana, o mais novo da história da nossa cidade, no biênio 2021-2022. Então, com 30 anos, eu fui eleito presidente da Câmara Municipal de Itabaiana, que estou até hoje, até o final do ano, que próximo ano, com a graça de Deus e a vontade do povo sergipe, 35.114 votos do povo sergipano, Jário. A gente foi escolhido pelo grupo, né, o grupo de Valmir, de Adailton, o grupo de Itabaiana, para ser o representante diante, obviamente, do crescimento, da disputa de governo de Valmir Francisquinho, né, do candidato a deputado federal, que era Thaleson de Valmir, que foi substituído por outro filho, Ícaro, em razão dessa perseguição, desse escândalo, né, que o Estado de Sergipe viu, infelizmente, né, um estupro jurídico, você está inelegível até o dia, né, da eleição. Quando passa, com 7 dias depois, você está elegível. Então, o povo foi surrupiado, o povo foi extremamente, né, agredido de forma clara, mas, né, infelizmente, é problema para a gente estar tratando em outros momentos. E aí, né, eu consegui êxito agora na eleição de deputado estadual, né, aqui no Estado de Sergipe. Estaremos, Jário, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, com fé em Deus, no próximo 1º de fevereiro. Você teria mais 2 anos de vereador, né? Mandato de vereador. Isso, mais 2 anos. E quem é que assume? Quem assume é um correligionário nosso, Roosevelt Santana, né, radialista, né, de Itabaiana, foi o nosso primeiro suplente do Democratas e vai assumir, né, o mandato de vereador por 2 anos. São quantos vereadores de Itabaiana? 14. 14, mas houve um movimento aí para aumentar o número de vereadores? Houve lá atrás. Eu era contra você aumentar para a sua própria legislatura, que eu acho que é você se aproveitar da própria torpeza. O vereador que às vezes aumenta o número de vereadores para ele mesmo se beneficiar, eu sou contra, né? A gente tem que disputar as regras do jogo daquela eleição. Se os vereadores agora analisarem que para a próxima eleição, né, que era o caso que eu queria. Não, vamos fazer depois da eleição, que aí você aumenta para outra eleição, independentemente de quem ganhou a eleição ou não. É mais justo, é mais democrata, mas não se conseguiu aumentar o número de vereadores de Itabaiana. Depois do censo, né, que o censo do IBGE deve acabar agora no fim do ano,
muito provavelmente, aí é de se repensar a quantidade de vereadores, né? Porque hoje Itabaiana, pelo censo de 2010, foi o último, não passa de 96 mil habitantes. Obviamente que hoje estamos em 2022 e a probabilidade é que a gente passe dos 100 mil habitantes. E aí, quando você passa dos 100 mil habitantes, muda toda a sua construtura constitucional. O tratamento do município muda, inclusive, constitucionalmente. A questão de repasse, a questão de arrecadação, a questão de fundo de participação do município, tudo muda. Inclusive, a autorização de aumento de número de vagas de Câmara dos Vereadores, que é regulado não pela Constituição Federal, mas pela lei orgânica do município. Quem regulamenta essa questão é a lei orgânica do município. Então, muito provavelmente que os vereadores possam se debruçar sobre esse tema a qualquer momento, Diário. Bom, Itabaiana tem muitos povoados, né? 74. Quantos? 74. 74. Esses são povoados que vão crescendo, né? Praticamente anualmente a população vai aumentando. E a administração do Valmir esteve presente em todos esses povoados de Itabaiana. Aconteceu em Itabaiana um processo social reverso. Se você olhar para os outros municípios ou para o Brasil, a gente estuda em história e geografia principalmente, que a nossa urbanização ela se dá do êxodo rural para as cidades. Perfeito. Os municípios não se estruturam na zona rural, as oportunidades de trabalho são poucas, a qualidade de vida são ruins e o pessoal vai para a cidade, mesmo que seja morando lá perifericamente, morando lá de forma não como deveria. E muita gente saiu até para São Paulo. Para São Paulo, esse êxodo ele é uma realidade do Brasil. Itabaiana, depois de Valmir, aconteceu justamente o contrário. Povoados como Carrilho, povoados como Cajaíba, Rio das Pedras, Agrovila, Caraíbas, povoados como Cabeça do Russo, povoados diversos da nossa cidade, Mangueira, Ribeira. Aconteceu justamente o contrário. A infraestrutura chegou, Valmir hoje levou asfalto e calçamento para mais de 25 povoados. Aqueles povoados são mais populosos juntos, que as casas são coladas umas nas outras. Se você for ver a Agrovila, a Agrovila hoje é toda calçada, a Cajaíba é toda asfaltada, a Ribeira é toda asfaltada, o Carrilho é toda asfaltada, a Mangueira tem uma parte calçada e outra parte que ainda falta calçar. Então, o Carrilho, por exemplo, tem uma creche para 120 crianças. O Rio das Pedras foi totalmente calçado, ou seja, são implementos agrícolas, são implementos assim, das cidades que foram para os povoados. Postos de saúde, por exemplo, Terra Dura não tinha posto de saúde nem calçamento. O Valmir calçou, levou um posto de saúde. O Rio das Pedras da mesma forma. A Cajaíba tem um posto de saúde. A Mangueira tem um posto de saúde. O Carrilho tem um posto de saúde. Escolas, a escola da Terra Dura, que é aquele que você vai para Ribeirópolis, aquele ali do entrocamento, era uma escola que era difícil de o aluno estudar. Hoje é uma escola estruturada. A do Carrilho você construiu mais 4 salas. A do Rio das Pedras, que é a maior escola do interior de Itabaiana, construiu mais 8 salas e reformou e ampliou. Então, assim, o povo do povoado de Itabaiana, ele teve condição de viver dignamente no seu povoado, no seu torrão, os perímetros irrigados, a distribuição da infraestrutura e da produção agrícola que ali era feita. Ou seja, se você for hoje, o que existe mais é casas fazenda, por exemplo, nos povoados do que talvez até na própria cidade. Inclusive o acesso a esses povoados, muitos ainda em pissarra, não sei se são estradas municipais ou se são, por exemplo, no caso aí, até Cajaíba parece que é asfalto já, né? É que é a BR, Na Cajaíba, na verdade, foi essa BR Itabaiana e Itapuranga. Certo, então ali é estadual. Aquela ali virou uma BR estadual. E daí pra frente ali? Não, aí você chega na Mangueira, a BR para. Ali não a vai parte até dali Itapuranga. É municipal, aquela... Fica estrada. Subindo pra Ribeira é municipal. É estrada, no estrada. Pissarra. É bem feita, patrulhamento certinho. Ainda é pissarra. A gente tem aí, obviamente, a proposta de asfaltamento, agora com o deputado federal Ícaro eleito, de criação do Parque Municipal da Ribeira. Para quem não conhece, a Ribeira em Itabaiana tem um potencial turístico incrível. Pilões, poções das ribeiras, e o Parque Nacional de Serra Itabaiana, que está contido dentro, uma parte, 23% é dentro de Itabaiana, 60 e pouco é dentro de Areia Branca. Pega um pedaço de Itapuranga da Ajuda, outro pedaço de Malhador, um pedacinho de cada município, mas o grosso mesmo é Areia Branca e Itabaiana. Mas a gente tem o privilégio
de carregar o nome do parque, né, o Parque Nacional da Serra Itabaiana, e de que uma grande parte do potencial turístico está dentro do território itabaianense. O Parque Nacional ele é gerido pelo ICMBio, na verdade, e a gente precisa criar o Parque Municipal, né, da Ribeira, entre tantos outros locais que a gente tem para incentivar o turismo. Então, assim, é como a gente tinha falado, os nossos povoados ficaram muito melhor para se viver, Jário. E a gente hoje tem aí um movimento contrário, né, que não é mais de êxodo rural, pelo contrário, de habitação da zona rural. Se você for em qualquer povoado hoje também, você vê, né, uma permanência das pessoas, os filhos fazendo suas casas e vivendo, as famílias ali, né? O Zanguê, que é um povoado distante, divisa com o Malhador, foi feita uma quadra essa semana, é todo calçado, tem praça pública, então dá orgulho de você estar vivendo numa cidade e nos povoados como Itabaiana hoje vive. Realmente eu conheço o trabalho do Valmir, que eu sou do povoado Ribeira, né, que você falou aí. Você é da Ribeira? Exatamente. Ah, rapaz, Vanderlei. Então, encontrei aqui um conterrâneo seu, Vanderlei. Vanderlei é gente boa, né? O brother, Vanderlei, muita gente, amigo nosso. Vanderlei é gente boa. O Itabaiana tem um peso político, né? Sempre teve, e agora volta a ter o peso político, né? Na Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, e tem agora um deputado federal também, né? Do grupo de vocês, né? Do grupo de Valdir de Francisquinho. Então, realmente, eu acho que a perspectiva para Itabaiana é a melhor possível politicamente, né? Itabaiana que ia ter um governador do estado, né? Infelizmente, foi tomado na tora, todo mundo sabe disso. A história vai mostrar ao povo sergipano o que fizeram com o Valmir. Eu não tenho dúvida que a história, ela serve justamente para algozes, ditadores, pessoas de espírito ruim, né, paguem socialmente. Isso é normal, acontece em todo lugar. O preço vem de toda forma. Ninguém é obrigado a plantar, mas a colheita é obrigatória. Se você planta alguma coisa hoje que ela não é correta, a colheita lá na frente, ela é obrigatória. E a história vai mostrar o que se fez com o Valmir de Francisquinho. Valmir de Francisquinho que não tinha posses, que não tinha, como eles diziam, grupo político, que não tinha prefeito. Quem tinha prefeito era Fábio. Quem tinha, né, acesso a apelo econômico não era Valmir. Apoio empresarial da grande elite sergipana não era Valmir. Valmir tinha um povo, né, e uma fé que o trouxe até aqui, né, e se fez o que se fez com o Valmir, com procuração e processo. Tudo isso que o Estado de Sergipe já sabe, né, foi impedido na sexta-feira, 2 dias antes da eleição. O julgamento do registro de Valmir foi ocorrido 2 dias antes da eleição. E 8 dias depois, o próprio TSE disse, não, ele está agora elegível. Agora pode. Ou seja, é uma situação que é um estupro jurídico. O Thaleson, né? E o Thaleson também que teve um prejuízo muito grande, que infelizmente teve que, felizmente, na verdade, colocar o seu filho, o seu irmão, Ícaro de Valmir, e Ícaro de Valmir conseguiu, né, se eleger deputado estadual. Deputado federal, deputado estadual foi Marcos. É que eu estava fazendo uma live aqui, a pessoa ligou e quando liga dá a bexiga na live. Deixa eu tirar aqui do... Aventou-se a possibilidade, inclusive a imprensa chegou a divulgar, que você poderia até ser o eventual substituto de Valmir na eleição para o governo do estado, né? Foi até aventada essa possibilidade, né? Houve esse entendimento preliminar? Eu acho que o momento político... Na época? Era de Valmir. Marcos Oliveira estava com a candidatura de deputado estadual, escolhido em convenção. A gente não poderia... Né, todas as pesquisas mostravam que não havia substituição. Vamos supor aqui... é porque eu acredito que não teria segundo turno, mas um segundo turno entre Valmir e o Fábio aí, com toda a máquina, com tudo o que foi feito... Não é um segundo turno relativamente fácil. Um segundo turno duro. Por quê? Porque aconteceria o que aconteceu. Né? Máquina de moer gente, tudo aquilo que a gente já conhece. E hoje o Rogério perdeu para o Fábio justamente por todo esse apelo, pelo produto de marketing que foi criado. E beleza, boa sorte para quem ganhou. Eu acredito que política é assim mesmo. A gente precisa ligar aqui de novo. Nossa Senhora, vou perder minha live, perdi. Então, eu não sei se Marcos Oliveira no segundo turno teria condição, por exemplo, de resistir a isso tudo. Se uma Emília teria condição de resistir a isso tudo. O Valmir não, o Valmir tem uma história diferente. Marcos não foi prefeito, Marcos não foi gestor, o Valmir foi gestor.
8 anos da cidade de Itabaiana. Valmir foi testado e aprovado. É um cara que tem uma história de superação. Eu fui feirante, Valmir foi feirante, mas o povo do estado de Sergipe identificava e identifica em Valmir de Francisquinho a liderança que Sergipe precisava naquele momento. Essa é uma realidade, né? Esse é o que está posto. Então, depois de que passa a eleição, algumas pessoas, podia substituir. Não podia. A gente tinha certeza que Valmir era elegível. Porque houve esse comentário. Houve comentário, mas até que eu mesmo não aceitaria, porque não tinha, né, não me preparei para ser governador, me preparei para ser deputado. Eu fui vereador 2 vezes, já fui assessor parlamentar, tenho uma experiência legislativa. Né, posso me preparar para disputar qualquer cargo a partir de agora, porque a gente sabe que a política ela é muito dinâmica, mas naquele momento, quem tinha o preparo e quem tem o preparo para ser governador do estado de Sergipe é Valmir de Francisquinho. Vocês não tenham dúvida. E Valmir de Francisquinho vai ser aí, né, uma grata revelação da política de Sergipe ainda. Porque podem esperar que Valmir elegível, ele tem condição de disputar qualquer prefeitura do estado de Sergipe. Qualquer. A capital sergipana, a cidade de Socorro, a cidade do Lagarto, a cidade de Areia Branca, que tem sofrido muito. Qualquer cidade, a cidade de Itabaiana, inclusive, né, que o prefeito é um aliado nosso, que faz um grande trabalho, Adaildo Souza, aliado de primeira linha, um cara fantástico. Então, assim, Jário, a gente hoje está com condição aí, né, de continuar essa revolução política que Valmir foi impedido de fazer. Não foi que Valmir perdeu nas urnas. Valmir perdeu nas urnas para quem? O Valmir teve 467 mil votos. O povo escolheu Valmir. Valmir não... Valmir apoiou o Rogério. Valmir apoiou o Rogério. As pessoas não queriam Rogério, queriam Valmir. Não entendeu. Não, Valmir. Por isso que podia acontecer, inclusive, com o Marcos. Olha, não. Você apoiou, mas a gente votou em você no primeiro turno. Uma parte acompanhou, outra parte não acompanhou legitimamente. Uma coisa é Valmir. Outra coisa é uma pessoa que ela apoie. Pedir voto para outra. Para outra pessoa. Não, porque cada um tem a característica. Eu gosto do jeito de Valmir, mas não gosto do jeito de Marcos. Eu gosto do jeito de Valmir, mas não gosto do jeito de Fábio ou de Rogério, porque pertence a algum partido ou porque representa alguma coisa. A gente não tinha como se omitir, por uma questão local. Todo Itabaiana e o estado de Sergipe acompanhou o que eles fizeram segunda-feira em Itabaiana. Soltaram fogos, rojões, na casa da mãe de Valmir, dentro da empresa da autoescola, e apontaram, inclusive, para a casa em que o deputado federal mora. Então, a gente tem uma condição local lá que a gente está lidando com bicho, com gente da pior qualidade, com gente que não respeita ninguém. Então, assim, a gente tinha que se posicionar, arriscar que Rogério ganhasse um governo. Não ganhou. Continua, né, a gente na oposição, torcendo para que Fábio faça as mudanças que o Estado precisa, porque ele vai ter cobrança. Eu já disse que não serei oposição por oposição, mas uma oposição de referência, propositiva, que diga pontos erros, mas que diga soluções, para que ajude, né, a gente mudar o Estado de Sergipe, porque a intenção de todo mundo que está na política é melhorar o Estado de Sergipe, porque se assim não for, não há sentido de estar na política. Mas... voltando à questão de Valmir, o importante é também que ele conseguiu, né, os seus direitos políticos, provar ao povo Sergipe que sempre falou a verdade, provar a todos que acreditaram nele, que podem acreditar nele, que ele sempre falou a verdade. Olha, eu estou sendo acusado aqui por um absurdo, que é uma utilização de uma cor azul na inauguração de uma obra, e eu vou provar que estou certo. E provou 8 dias depois da eleição. Está mais que claro que o sistema tirou Valmir da tora. É mais que claro. E agora ele pode ser candidato em qualquer lugar do estado de Sergipe. Pode vir fazer a mudança que talvez Aracaju precise, que Socorro precise, que São Cristóvão precise, que a Barra dos Coqueiros precise, que qualquer, né, cidade que esteja sendo maltratada. E uma coisa ninguém vai poder dizer, que ele não tem experiência de prefeito. Agora, pelo contrário, de prefeito ele é expert. Agora em Itabaiana, no caso, daqui a 2 anos, seria... O candidato de Valmir, o próprio prefeito, ele tem condição de reeleição? Grandes condições, plenas condições. A Adaildo tem hoje uma aprovação em Itabaiana em torno de 84%. Né, obras para todo lado. Se você for ali olhar, sabe onde é o Hospital Itabaiana? Isso. Aquela avenida 13 de junho, que era totalmente degradada. Todas as avenidas de Itabaiana foram reformadas. Foi feito o canteiro central baixo, com iluminação de LED e arborização, né, de forma efetiva de árvores que são nativas e não árvores invasoras. Porque quando você derruba uma árvore, né, que está dentro de uma avenida, a pessoa derrubou uma árvore. Não, rapaz, se você tem aquelas árvores que são invasoras, né, a própria biologia, os próprios biólogos não recomendam. Você tem que plantar árvores nativas da Mata Atlântica, que é onde a gente está contido, o Agreste junto com o litoral
né, aqui do estado de Sergipe. Então, a gente fez toda essa adaptação. Itabaiana hoje é uma cidade com ciclovias, é uma cidade com locais para caminhada. A gente ia saindo de casa às 5h30 para vir para cá, e diversas, dezenas e dezenas de pessoas fazendo caminhada nas suas avenidas. Então, Itabaiana hoje, para quem fez carreata em Itabaiana, a gente fez uma com o pessoal de Rogério, e foi engraçado porque eles saíram, assim, atônitos, né? Não passou só passou nenhuma rua em paralelo, o resto era asfaltado, e a gente rodou a cidade toda. Então, o Adailton fez um asfaltamento de toda a cidade, obviamente com obras que já vinham também da gestão de Valmir Francisquinho, e que tem dado continuidade a outras obras. São quantos por cento de aprovação? 84% a gestão de Adailton. É um número expressivo. Um número expressivo, porque o povo de Itabaiana cansou, né, da galera de Luciano Bispo. Luciano Bispo aí é presidente da Assembleia, né, se gaba de que faz gestão para 24 pessoas, que é 24 deputados. Eu quero ver fazer gestão, né, é para uma cidade, é para 100 mil pessoas, 120, 1 milhão, né, que você precisa ter controle, responsabilidade fiscal, então, precisa saber investir o dinheiro no momento certo, na hora certa, e obviamente não dar moleza a malandro. Então, né? Marcos, provavelmente na eleição municipal o Valmir poderá ser prefeito de Aracaju, candidato a prefeito de Aracaju. A gente vai trabalhar. Isso aí. Adailton tem uma eleição em Itabaiana, eu acho que muito boa, né, com um grupo muito unido, com 8 vereadores. No caso do Thaleson, seria... Thaleson também pode ser candidato a prefeito em alguma cidade, né, que é um jovem que tem experiência... As proximidades, Areia Branca... administrativa. Thaleson hoje foi deputado estadual de referência, um jovem que passou também por uma turbulência, por tudo que aconteceu com o pai, pelas pressões, pelas as crises, né, que não pôde fazer o que devia ter, né, e que podia ter feito naquele momento, mas que é um gerente de autoescola exímio, é um cara que tem, né, um ramo, uma veia empresarial muito forte, e que pode ser candidato a prefeito de Areia Branca, de Frei Paulo, de Socorro, de Aracaju. E a sua atuação na Assembleia, como é que vai ser? A minha vai ser de muita referência. Oposição mesmo? Não, eu sempre fui um parlamentar de luta. Eu não fui, né, ditar, talvez assim, como diz as pessoas nos bastidores, eu tô realmente da cara para bater de verdade, né? Eu não sei ver uma discussão e não participar. Então a Assembleia pode esperar de Marcos Oliveira vai fazer muito barulho. Muito barulho, mas agora barulho com qualidade, não é barulho por barulho. Eu sou advogado, tenho obrigações, né, com a advocacia. A pauta da advocacia será levantada de forma efetiva na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. A Assembleia terá um advogado, né, o representando, as prerrogativas, os direitos, a organização judiciária, tudo aquilo que a gente já conhece, né, e também um político de base social. Marcos Oliveira foi feirante por mais de 20 anos, seu pai foi feirante, sua família é de feirante, a gente conhece a realidade social, a gente conhece aquilo que o povo precisa para melhorar, para viver. Você aspira a ser prefeito de Itabaiana em alguma... mas isso é uma discussão lá para frente. Porque geralmente começou como vereador, não é? Pulou para deputado, poderia ser prefeito, né? Essa pergunta, Jairo, me fizeram quando eu ganhei para vereador a primeira vez... Sei. Porque tinha discussão de presidente de Câmara lá na primeira vez, a pessoa me perguntou, foi até Aparecida Santana, na educadora de Frei Paulo, não esqueço nunca. Você tem vontade de ser presidente da Câmara? Eu disse, eu tenho vontade de ser presidente da República, imagine da Câmara. Então, a política, ela é assim, eu não posso estar na política renegando a política. Não, eu estou na política, mas tá bom? Não tá bom. Não, a gente precisa, quem é gente de bem, tem coragem de trabalhar, tem que ir para frente. Porque a fórmula hoje mudou. Hoje tem gente que nunca exerceu cargo político e começa como senador ou deputado federal. Para quem tem muito dinheiro, eu sou pobre. Eu tenho que batalhar, devagarzinho. Né? Vai subir da escada eu sou de família humilde. Ontem eu estava lá no Bucarão com a minha família toda reunida, que é o povoado que minha mãe nasceu, que a gente no dia de finados vai sempre para lá, e a gente não tem como negar as nossas raízes e entender a política. A política, ela precisa de um entendimento, né? Você não adianta, né? Eu não vou trabalhar com fake news, eu não vou vender minha alma a nenhum setor econômico para que eu possa ter qualquer tipo de mandato comprado. Meu mandato sempre foi construído, foi conquistado, é que nem o de Valmir. É igual que a nossa política que a gente quer para o Estado de Sergipe, é mandato de você acabar a eleição como a gente acabou e tá ontem nos cemitérios, visitando o nosso povo, né, trabalhando, resolvendo o problema das pessoas e principalmente presente. Não precisa estar se escondendo, não precisa agora estar tirando férias de 4 anos e daqui a 6 meses contratar um marqueteiro novamente por 3, 4 milhões
milhões de reais e dizer... Anda sem segurança. Você, que bexiga de segurança. Olha, se tem uma coisa que a história... se tem uma coisa que a história mostra é que todo mundo pode ser morto. Eles mataram o Papa... Eles mataram o presidente dos Estados Unidos. Imagina os cachorros que nem nós estamos começando, né, aqui no estado de Sergipe. A gente não tem essa preocupação e nem essa staff, né, de um elitismo político que só corrói as nossas instituições. Talvez, às vezes, é muita pompa para pouco serviço, né? Muita proteção, é muito carro de luxo, é muita coisa bonita, né? Para pouco serviço, efetivamente. Porque, assim, as discussões são importantes, mas a gente tem que entender, essa discussão levou a quê? Resolveu o quê do pobre? Melhorou o quê? Porque se o estado de Sergipe estiver numa Suíça, se o estado de Sergipe estiver vivendo, né, num estado de primeiro mundo, a gente não tem o que discutir. Mas se o estado de Sergipe não tiver, e que é a realidade que não está, a gente tem muito o que discutir aqui no estado de Sergipe. Marcos, eu quero realmente desejar a você sucesso nessa sua empreitada, deputado estadual, não é? Representando Itabaiana, e que nos concede essa entrevista. Fiquei muito feliz em tê-lo ao vivo aqui na 107.5. Desejo sucesso a partir do ano que vem, representando não só o povo de Itabaiana, não, porque um deputado representa o povo do estado, né? Eu tive 18.525 votos em Itabaiana, 30 mil na região agreste, mas só em Aracaju eu tive quase 3. Então, se eu não tiver preocupado com os problemas de Aracaju, com o trânsito, com o transporte... O estado inteiro. Né, com o lixo, com o meio ambiente, eu não vou fazer um mandato de referência. E eu prometi ao povo, quando eu fui pedir o voto, que ia fazer um mandato de referência, e vou. Eu preciso muito da imprensa, eu preciso muito da imprensa livre desse estado, que nos dê o espaço que vocês sempre têm nos dado, Jairo, de estar falando com o povo, de estar falando sobre os nossos projetos. Então, eu que lhe agradeço a sua distinta audiência e tenho a certeza que a gente vai lutar muito para ver esse estado melhor, para ver o nosso povo forte como ele merece, como ele é. Bom, para acalmar um pouquinho a sua atuação, o nosso padre Marcelo vai umas recomendações para você exercer e um texto. Muito obrigado. Suas orações, viu? Vou levá-lo, né? Eu que sou católico, né? Graças a Deus de família. E umas recomendações na sua vida muito pública, bem, muito viu? obrigado, viu, Padre Marcelo, a todos vocês fazem a Rádio Cultura. Tenho a certeza que a misericórdia de Deus, a Divina Espírito Santo, ele está sempre conosco, né? Eu sou o devoto de Santa Faustina, né? E da Divina Misericórdia, então eu não tenho dúvida, né, que isso aqui, né, ajuda muito para que o nosso coração se arrefeça e a gente vive em caridade. Olha, Jesus já disse, quando passou pela terra, a vida só tem sentido se for em função do outro. Se não for em função do outro, a vida não tem sentido. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Quer saber se isso é verdade? Veja um filho seu doente. Você daria tudo para estar no lugar dele. Então, a vida não faz sentido, não é por você próprio. A vida só faz sentido porque é em função de outras pessoas que estão ao seu redor. E o político precisa entender que a vida só faz sentido quando é para melhorar a vida de todos os outros, principalmente aqueles que mais precisam. Foi isso que Jesus quis, é isso que o nosso Papa Francisco quer e é isso que todo cristão de bem quer. Muito obrigado. Parabéns, Marcos.